Boa tarde, irmãos. E aqui estamos nós novamente. É sempre um prazer receber a atenção de vocês aqui presentes, como também aqueles que nos acompanham pela internet. Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, depois de insistentes convites, aceitou participar de um programa de entrevista na Rádio Tupi, Canal 4. Ele não gostava de se expor, porém, pela insistência de um repórter, o Saulo, que acompanhou ele durante algum tempo, ele aceitou. Esse programa aconteceu no dia 28 de julho de 1971. Eu assisti o programa, não sei se vocês assistiram. E esse programa tinha o seguinte formato: havia um convidado e vários entrevistadores ficavam ao redor deste entrevistado, e como o nome do programa sugere, certamente não eram entrevistadores muito amigáveis, pinga-fogo. Entretanto, o Chico Xavier, gradativamente, na medida que ia se transcorrendo o programa, consegue a atenção e o respeito de todos aqueles que ali estavam entrevistando. E a partir de um certo momento já não havia mais contestação, mas havia interesse daqueles que estavam contestando em adquirir algum tipo de explicação para coisas que iriam colocando para o Chico Xavier. Havia entre os entrevistadores também espíritas. O Herculano Pires estava lá, e certamente o Freitas Nobre também estava presente. E esse programa, ele começava às 11 horas, era o último programa das terças-feiras, todas as terças-feiras era apresentado esse programa. E ia até meia-noite. E quando chegava meia-noite, a televisão saía do ar, e aparecia aquele índiozinho simpático. A Rádio Tupi, daí porque aparecia, era um desenho de um índiozinho. Entretanto, a audiência foi de tal ordem que ainda hoje se reconhece que foi o programa de maior audiência da televisão brasileira. Não estou dizendo que a maior quantidade de pessoas, evidentemente, hoje são muito mais pessoas, mas o percentual de televisões ligadas chegou a quase 80%, coisa que nunca mais ocorreu. E a repercussão, enfim, a audiência era tão alta de que o Almir Guimarães, que era que ele conduzia o programa, solicitou que eles pudessem continuar. Então, podia imaginar que ia continuar mais alguns minutos. E aí, esses minutos se estenderam de tal maneira que o programa terminou às 2h da madrugada. E eu estava firme assistindo o programa. Foi tão importante, quer dizer, houve todo um debate posterior pela mídia, pelo jornal, pela televisão, pela rádio, da importância dessa entrevista do Chico Xavier, que resolveu-se muitos dizer o seguinte: o espiritismo tem duas fases, antes do pinga-fogo e depois do pinga-fogo. Antes da participação do Chico Xavier e depois da participação do Chico Xavier. Mas então vamos examinar alguma coisa antes do pinga-fogo. E para isso vamos voltar no tempo 100 anos. Para sendo mais preciso, 106 anos. O que aconteceu há 106 anos? Na cidade de Salvador, houve a primeira reunião espírita que aconteceu na casa e com os familiares de um jornalista, Luiz Olímpio Teles Menezes. E isso foi em 1865, 8 anos após a publicação do Livro dos Espíritos lá em Paris. Perceba que chegou rápido aqui no Brasil, não demorou muito para chegar aqui. E aportou, da mesma forma como o Cabral aportou na Bahia, o Espiritismo também resolveu aportar na Bahia. E por que essa reunião era dentro das casas? Pelo seguinte: a Constituição do Império determinava que ali a religião oficial do Brasil era o catolicismo, e que toda e qualquer outra manifestação religiosa só poderia ser realizada nos ambientes domésticos.
e se porventura procurassem alguma manifestação pública, não haveria constrangimento por parte do poder vigente. Isso é da Constituição de 1824, a Constituição do Império assim determinava. E essas reuniões privadas, evidentemente, continuaram existindo. Mas quando chega o início da República, há uma nova Constituição, que acontece em 1889, em que foi retirada da Constituição esta especificação de que a religião católica é a religião oficial do Brasil. Já não havia mais. Foi quando aconteceu aquilo que nós chamamos o Estado laico, em que as religiões cuidariam de si e o Estado cuidaria segundo as suas próprias leis. Isto significa que as religiões aí poderiam já sair dos âmbitos domésticos, construir os seus templos, as suas igrejas, com exceção do Espiritismo. Porque, conjuntamente com a nova Constituição, também houve uma lei que determinava que qualquer manifestação dos espíritas seria enquadrada como de contravenção penal, podia resultar em prisão e em multa. E, com isso, evidente, continuou havendo o constrangimento. Entretanto, gradativamente, aqueles que deveriam aplicar essa lei, muitos desses foram se convertendo ao espiritismo. E, de uma forma ou de outra, a aplicação dessa lei foi caindo em desuso, mas, entretanto, ainda a sua presença chegou até 1960, mas que finalmente acabou saindo do Código Penal brasileiro. Mas vamos continuar na nossa caminhada. E agora nós vamos falar novamente do Chico Xavier. Ele nasceu em 1910. Chico Xavier passou a ser conhecido a partir de 1932, que foi o ano em que foi editado o seu primeiro livro, Parnaso do Além-Túmulo, em que ele reuniu poesias, poemas de poetas, evidentemente, lá do plano espiritual, brasileiros e muitos também portugueses. E esse foi o primeiro livro de uma série imensa de livros, mais de 400 livros que temos à nossa disposição em função da psicografia, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E a publicação desse livro teve repercussão considerável, porque logo havia dois grupos, uns que procuravam demonstrar por A mais B que as poesias, os poemas que estavam lá, retratavam efetivamente os estilos dos poetas que transmitiram, através do Chico Xavier, as suas mensagens. Mas, certamente, havia do outro lado aquele dizendo que não, isso tudo era invenção do Chico Xavier, só que não consideramos que Chico Xavier fez os primeiros 4 anos primários e toda aquela produção imensa dos poetas, da onde é que buscou isso. Mas esta polêmica, evidentemente, colocou o espiritismo em evidência, que lá no Pinga Fogo ganhou uma evidência imensa, mas já em 1932 começa a haver manifestações com a participação do Francisco Cândido Xavier, que ajudou a que o espiritismo pudesse progredir no Brasil. E a polêmica em relação aos seus livros prosseguiu. E há um que é célebre, em que ele psicografou livros de Humberto de Campos, que, inclusive, foi um membro da Academia Brasileira de Letras. O livro que foi distribuído agora há pouco, O Brasil, Pátria do Evangelho, é uma psicografia de Humberto, ditada por Humberto de Campos para o Chico Xavier. E uma coisa interessante, a família resolve entrar com uma ação na justiça para conseguir os direitos autorais dos livros escritos por Humberto de Campos. Humberto de Campos, espírito. Essa ação, eles não tiveram ganhos de causa, entretanto, Humberto de Campos, para evitar que houvesse alguma celeuma, a partir daí, ele passou a se identificar como Irmão X. E, curiosamente, ele costumava adotar pseudônimos, não somente como espírito, mesmo enquanto encarnado, ele fazia isso com muita frequência. Então, ele usou essa possibilidade e, a partir daí, passamos a conhecer ele como Irmão X. E há muitos livros do Chico
que tem esse tipo de consideração. Bom, com isso, significa o Chico Xavier nasceu em 1910, ele passou a fazer o espiritismo ser conhecido em 1932, isso é sinal que ele tinha 22 anos, era novinho o Chico nessa ocasião ainda, né? E aí, então, chega nesse momento em que eu relatei a participação dele no Pinga Fogo. É bom registrar que já havia várias iniciativas em que começava a haver uma difusão maior do espiritismo. O Herculano Pires, por exemplo, ele apresentou durante 3 anos e meio um programa no Limiar da Manhã, me parece que esse é o nome, através de uma rádio chamada Rádio Mulher, que não mais existe, mas que teve uma, quer dizer, uma audiência considerável. Eu assisti todos esses programas também, sabe? Que eu não perdi essas oportunidades. Mas aí já começaram a surgir, além dos livros do Chico, também jornal, revista, boletins, que ia gradativamente difundindo. Inclusive, também começaram a surgir rádios, e aí posso citar a Rádio Boa Nova, onde eu participo aí há 20 anos nessa rádio. Essa rádio é das Casas André Luiz, e que vem desde 1963 apresentando os ensinamentos da doutrina espírita. E há outras rádios hoje no Brasil fazendo a mesma coisa. Mas voltando ao Pinga Fogo, então, e como eu disse, a repercussão foi imensa. No dia seguinte, nos jornais, a própria televisão entrevistava outras pessoas no sentido de que declarassem o que tinham achado da entrevista de Chico. De uma forma geral, a entrevista foi muito bem avaliada por todos, mesmo por aqueles que inicialmente se colocavam como adversários, mas reconhecendo a extraordinária capacidade do Chico de trazer as respostas, que evidentemente eles tinham amparo do plano espiritual nesse momento, mas é bom sempre nós considerarmos também que Chico Xavier também conseguia se expressar de uma forma bastante vamos dizer, positiva, com seus próprios recursos. Evidentemente, ele também tinha esses recursos. Mas o programa foi tão apreciado pelos programadores da TV Tupi, que, chegando dezembro, no dia 21, resolveram fazer novamente um novo programa com o Chico Xavier. E eu assisti esse também. E só que dessa vez já houve a liberdade para que o programa fosse além daquela hora que começava às 11 e que terminava à meia-noite. Nesta feita foi até às 3 da manhã e eu assisti até o fim. Aqueles que tiverem interesse em conhecer essas entrevistas, elas estão disponíveis no YouTube. Se procurar lá Pinga Fogo com Chico Xavier, vão encontrar facilmente no YouTube. Há, entretanto, uma empresa, a Versátil, que produziu um DVD que está disponível também, acho que ainda pode ser comprado. A qualidade desse DVD é melhor do que aquilo que nós temos disponível no YouTube. E, além da matéria propriamente da entrevista, a Versátil juntou também muitas outras informações que fez com que essa apresentação fosse ainda mais rica. Muito bem. Então, nós estamos caminhando uma trajetória do Espiritismo que começou lá em 1865 aqui no Brasil, chegou a 1971 com essa apresentação fantástica do Chico Xavier, mas vamos chegar agora em 2020. E o que acontece em 2020? No final de 2019, início de 2020, chega a pandemia. E com isso, as casas espíritas, atendendo a determinações, tiveram que cerrar suas portas para evitar que houvesse aglomeração das pessoas, que facilitando a transmissão do vírus. Então, as palestras, os cursos não poderiam prosseguir, uma vez que as casas espíritas fecharam as portas. A Luz Divina também. Aconteceu isso aqui com a Luz Divina. Porém, logo se descobre que havia um recurso que permitia que as pessoas pudessem continuar assistindo às palestras e mesmo também frequentando cursos,
através da internet. Então, perceba que, enquanto até 1971 e até 2020, a difusão do espiritismo, de certa forma, estava restrita a nosso Brasil. E quando chega esta possibilidade através da internet, o que acontece? Hoje nós temos um canal aberto para o planeta todo. Então, muitos brasileiros, e são muitos, são 4 milhões de brasileiros que oficialmente saíram e vivem legalmente em muitos países, e entre eles muitos espíritas, começaram a ter acesso através da internet àquilo que acontecia nas casas espíritas. E certamente foram divulgando isso também para os nativos dos países em que eles estavam. E hoje é possível assistir o material que consta na internet, fica lá gravado, em que há a possibilidade de produzir legendas na língua que a pessoa tem interesse. Então, isso abre a possibilidade de que o espiritismo hoje tenha uma janela aberta para o mundo de uma forma muito importante. E aqui é bom destacar o seguinte, que se de um lado, antes nós tínhamos as reuniões virtuais, mas que terminado a palestra, simplesmente não havia mais registro dessa palestra. Hoje não, isso que nós estamos fazendo aqui agora continua disponível posteriormente, porque está nos arquivos lá do YouTube e que, através do site da Luz Divina, continuam disponíveis para as pessoas poderem assistir quando quiserem. E a mesma coisa acontece com os cursos que são ministrados pelas casas espíritas. Então, percebam que hoje nós temos uma responsabilidade de produzir conteúdos que sejam bons conteúdos e que possam despertar o interesse de nossos irmãos que estão esparramados por esse mundo todo. E, com isso, certamente, talvez nós possamos aqui retornar, daqui a 100 anos, numa nova encarnação, né? E verificar quais foram os resultados desse momento de grande importância em que nós acabamos vivenciando em nosso país a partir do ano 2020. Essa, portanto, é a trajetória que eu me propus apresentar aqui hoje. Evidente, há muito mais coisa dentro do espiritismo que merece ser destacado, que provavelmente houve destaque também nas palestras anteriores, mas juntos vamos continuar trabalhando no sentido de que nós possamos exportar o conhecimento espírita. Se em 1865 nós importamos, através da Bahia, a doutrina dos espíritos, agora, pelos canais os mais diferentes, nós podemos exportar um produto, um conhecimento de alta qualidade, e que o plano espiritual certamente irá se utilizar desses recursos e convocando-nos aqui a que participamos de uma forma efetiva nesta empreitada de grande importância. Percebam que a trajetória do espiritismo começa com muitas restrições, mas que gradativamente vai se abrindo cada vez mais. E eu acredito que a própria ciência vai caminhando no sentido de mostrar que aquilo que nós aprendemos dentro do espiritismo não são crenças, é conhecimento que é necessário que esteja à disposição de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, se interessam pela espiritualidade e pelo progresso do nosso planeta. Muita paz a todos.